Profeta Isaías, número 64, versículo de número 4. Glória a Deus. Porque desde a antiguidade não se viu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti. Um Deus que trabalha por aqueles que em ti esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que em ti, ou nele, dependendo da tradução, espera. Quantos podem aplaudir mais uma vez a palavra de Deus agora? Mais forte, igreja viva. Glória a Deus. O profeta Isaías, aquele que 700 anos antes da vinda de Cristo, foi aquele que revelou ao povo judeu, de uma maneira mais clara e mais profunda, quais seriam as características e como seria aquele ao qual seria o prometido para o povo de Israel, o Messias, o Cristo, o ungido de Deus. Ninguém revelou mais, ninguém se aprofundou mais acerca daquele que viria para remir aquela nação. Ninguém se aprofundou mais naquele que iria vir para trazer salvação para aquela nação do que o profeta Isaías. Isaías, com clareza, profetizou a vida, o ministério, o nascimento e a morte do nosso Senhor Jesus. Foi Isaías que revelou que ele viria de uma virgem. Foi Isaías que revelou que ele seria levantado em um madeiro. Foi Isaías que revelou que ele iria levar sobre si as nossas mortes, a nossa morte e os nossos pecados. E este profeta, tão usado por Deus, de tamanhas revelações, ele vai deixar aqui, no capítulo 64, versículo 4, uma declaração que jamais pode ser ignorada por nós, esquecida por nós, independente do momento ao qual nós possamos estar atravessando a nossa vida. Isaías vai dizer que nunca houve um Deus além do Senhor. Um Deus que com os olhos não se viram, com ouvidos não se percebeu. Um Deus que trabalha por aquele que nele esperam. Nossa esperança não está em coisas criadas pelas mãos dos homens. Nossa esperança não está na força do nosso próprio braço. Nossa expectativa e esperança não está no nosso intelecto, tampouco nas nossas capacidades e habilidades humanas. A nossa esperança, a nossa expectativa permanece estando, e eu rogo a Deus que venha estar neste Deus ao qual o profeta está revelando. O profeta diz que este Deus, que ainda que os olhos não vejam, com os ouvidos não se percebam, ele diz, este Deus trabalha por aqueles que nele esperam. O grande desafio é nós mantermos a nossa expectativa em Deus, mantermos a nossa esperança em Deus, independente da circunstância, situações, momentos que nos alcancem na nossa vida. Como pastor dessa igreja, eu nunca ocultei e escondi de vocês, nem daqueles que são os novos convertidos, batizaram há pouco, eu nunca escondi de ninguém que este mundo ele é trabalhoso. Eu nunca escondi de ninguém que neste mundo nós vamos chorar sem querer chorar. Nós vamos perder sem querer perder. Nós vamos ter que lutar quando não desejaríamos lutar. Não faço isso porque nem Jesus o fez. Jesus deixou muito claro, no mundo vocês terão aflições. Então sempre procurei preparar a igreja para viver os diferentes tempos e momentos da vida. Momentos em que
tudo está correndo conforme o esperado, momentos em que tudo que nos alcança nos traz tranquilidade, certeza, mas também prepará-los para momentos de dor, de dificuldade, de tribulação. Para que, independente do tempo e do momento que você possa passar, a tua esperança, a tua expectativa em Deus jamais venha a ser abalada. Mas uma das coisas que mais abala a nossa esperança, uma das coisas que mais abala a nossa expectativa, independente de sabermos, de ouvirmos, de que Deus trabalha por nós, de que Deus se move em nosso favor, de que Deus está trabalhando em nossas vidas, uma das coisas que mais nos desafia, talvez você já se sentiu desanimado, talvez você já passou por esse desafio, de algum momento da sua vida, você olhar para o teu redor, olhar para a circunstância, olhar para aquele momento que você está vivendo, e você, de uma maneira humana, natural, não conseguir enxergar e ver este Deus trabalhando. Talvez você em algum momento já passou pelo desânimo, talvez em algum momento você já se sentiu frustrado, porque você olha para o momento em que você está passando, você olha para as circunstâncias que estão alcançando a tua vida, e você se diz, e se pudesse você diria para mim, pastor, os meus olhos, eu não consigo ver essa promessa de Isaías 64:4, eu não consigo ver Deus trabalhando em meu favor. Talvez você procura algum movimento, talvez você procura ouvir algo, mas você diz, pastor, eu não vejo, eu não escuto, e quando eu olho para esse momento da minha vida, eu me sinto desanimado, porque não me parece humanamente que Deus está trabalhando em minha vida. Mas nessa noite, eu quero falar de um Deus que também trabalha no silêncio. Olha para quem está perto de você, diga para essa pessoa assim, ó, Deus também trabalha no silêncio. Ele não trabalha só no silêncio, mas Deus também trabalha no silêncio. E eu tenho certeza e acredito que é um desafio para nós entendermos isso. É um desafio para nós entendermos que às vezes este Deus, Ele vai trabalhar em silêncio. Quando olhamos para a situação, não vemos nada acontecendo. Quando olhamos para as circunstâncias, não vemos nenhum movimento, não ouvimos nada. Isso nos desafia. É um desafio entender que às vezes Deus trabalha em silêncio. Mas se você olhar, você vai observar até na natureza, pelas leis da natureza. Você vai contemplar, e Deus, e eu já preguei aqui algumas semanas atrás, que Deus também se revela pela natureza. Você vai observar que na natureza, o silêncio não significa de que nada está acontecendo. Por exemplo, quando você chega, e eu uso esse exemplo para outras coisas, diante de algo que foi plantado, você chega diante de uma plantação, a semente não faz barulho quando ela está germinando debaixo da terra. A semente não faz movimento quando a semente está germinando e crescendo. Se você chega lá numa lavoura, é um silêncio. Se você olha para a terra, é um silêncio. Não há barulho, não há movimento. Mas lá no solo, aquela semente, ela já recebeu os nutrientes da terra, ela já começou a inchar, talvez ela já se rompeu, talvez ela começou a germinar, talvez ela começou a crescer, e no silêncio, aquela semente,
ela já está crescendo. Se você parar para pensar, todos os dias, quando o dia começa, não há barulho nenhum. Quando o sol está para nascer e quando o sol começa a nascer. Está à noite, está a escuridão, sem barulho, sem movimento, sem que você escute nada. O sol começa a se levantar em meio à escuridão. E logo o que era noite se torna dia, sem que haja barulho algum. Quem está entendendo, diga amém. Se você for olhar e observar a natureza, você vai ver que as ostras, elas não fazem barulho. Quando ela torna de um pequeno grão de areia em uma das joias mais preciosas que é a pérola, a ostra, ela recebe aquele grão de areia dentro dela, e os dias vão passando, e pelo passar do tempo, com muita calma, sem barulho algum, aquilo que era um grão de areia, vai se tornando uma joia preciosa. Pastor, o que você está dizendo com isso? Deus, às vezes, trabalha assim na nossa vida. É como uma semente plantada. Nós não vemos movimento, nós não vemos barulho. É como o sol que nasce depois de uma noite muito escura. É como um grão de areia dentro de uma ostra, que na pressão, que com o tempo, vai se tornando uma joia preciosa. Entenda nessa noite, que nem sempre vamos entender a maneira de Deus trabalhar, a maneira de Deus fazer as coisas. E o silêncio não vai significar de que Deus não possa estar se movendo em nosso favor. Quem já está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite, aplaude a Jesus bem forte, igreja. Agora perceba que a maioria de nós não gosta de silêncio. Deixa eu fazer um exercício com você. Talvez você não se encaixe, mas a maioria vai se encaixar. A maioria das pessoas não gostam de silêncio. A maioria das pessoas, quando entram em casa, se elas estão sozinhas ou até não, a primeira atitude delas é ligar uma televisão para ficar fazendo barulho, mesmo que sente na frente da TV. Ligar um rádio, alguma coisa. Nós não gostamos de silêncio. Nós não gostamos, o silêncio, ele nos incomoda às vezes. E se o silêncio no dia a dia nos incomoda, se o silêncio no dia a dia não nos agrada, quanto mais quando parece que o céu está em silêncio. Mas preste atenção, olhe para cá e entenda o que eu estou falando. Quando parece, porque ainda que pareça que o céu está em silêncio, Deus nunca estará em silêncio para nós. Quem pode dizer amém nessa noite? Agora, por que o silêncio nos incomoda? Preste atenção. O silêncio, às vezes na nossa vida, ele pode ser constrangedor. Eu não sei quem aqui já teve essa experiência, ficar sentado num sofá, numa sala, com uma pessoa que você não conhece. E aí a pessoa te olha, você olha para a pessoa e não tem assunto. Aí você fica se olhando assim. Aí dá aquele sorrisinho amarelo. Aí às vezes tenta aquela conversa e um diz assim: será que chove? Pois é, acho que chove. E fica aquela coisa constrangedora. Você já teve que ficar só com alguém, ou tentar ter uma conversa com alguém, que a conversa não fluiu e ficou um silêncio? É constrangedor. Às vezes, o silêncio pode nos constranger. O silêncio, às vezes, ele pode doer na gente. Por que nós não gostamos do silêncio? Ele pode ser constrangedor,
Mas o silêncio, algumas vezes, nos dói. Porque o silêncio, às vezes, pode ser um sinal de indiferença. Há momentos que a esposa, tudo que ela quer é ouvir a voz do marido, e o marido está calado. Há momentos que tudo que o marido queria é que a sua esposa falasse com ele, a esposa está calada. Às vezes, tudo que um filho queria é um pai que não está tão presente, faça uma ligação, diga: oi meu filho, feliz aniversário, como é que foi teu dia, como é que foi na escola, e aquele pai não liga. O silêncio às vezes ele dói. O silêncio às vezes dói no nosso coração. Então nós temos dificuldade com o silêncio porque ele pode nos doer. O silêncio às vezes pode ser indiferença. O silêncio nos machuca. O silêncio, nós não acostumamos com ele e nos é difícil, porque o silêncio, ele também pode ser usado como uma arma. Dentro do que eu estava falando, às vezes tem a esposa que usa o silêncio como uma arma. Ela diz: vou dar um gelo nele. E aí ele chega e diz: oi, e ela: ele fala: vamos jantar? E ela: às vezes podemos usar o silêncio como uma arma, sim ou não? O silêncio pode ser usado como uma arma. Talvez você não percebeu ainda. O silêncio, ele pode ser uma arma poderosa nas suas mãos. Amados, nós estamos vivendo um tempo de tanta polaridade, de tanta gente brigando, de tanta ignorância, de gente comemorando morte de outros. É um tempo tão difícil. E tem gente que não adianta você dizer nada para elas. Elas estão tão presas dentro da sua ignorância, que você só vai gastar tempo, gastar saliva, porque a pessoa não, hoje as pessoas não querem ouvir as outras. Hoje as pessoas só querem uma oportunidade para xingar. Então eles usam a política para xingar, eles usam o futebol para xingar, eles usam qualquer motivo apenas para brigar, para xingar. E contra esse tipo de pessoa, que só quer um motivo para brigar, que só quer uma desculpa para xingar, não tem o que dizer. Às vezes a única coisa que a gente tem que fazer é se calar. Só que tem gente que tem medo de se calar, porque tem pessoas que acham que o silêncio é uma derrota, porque tem gente que acha que quem ganha é quem fala por último. Tem pessoas que têm dificuldade de entender que o silêncio pode ser uma arma, porque eles acham que o silêncio às vezes é concordar. Quando a gente se cala, não significa que a gente está concordando. Às vezes a gente se cala, sabe o quê? Com o nosso silêncio a gente está dizendo: tu é tão ignorante que eu não vou te responder porque não vale a pena. Às vezes o nosso silêncio é: eu já vi que não vale a pena falar nada para ti, não escuta mesmo, tu é ignorante. Então, o silêncio, ele pode ser uma arma contra você, mas também ele pode ser uma arma que você precisa aprender a usar. Olha para quem está do outro lado e diga assim: ó, aprenda a usar o silêncio. Aprenda a usar o silêncio. Igreja, aprenda a usar o silêncio. Quem vence não é quem fala por último. Quem vence não é quem fala mais. Tem gente que está muito preocupado em falar e acha que é falando que a gente vai ganhar. É quem fala mais, é quem fala mais alto, é quem se explica demais. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: não se explique muito. Não se explique muito, porque quem precisa se explicar tem um sentimento de que está devendo explicação para os outros. Então não se explique muito. Se você tomar uma decisão, se você fizer uma escolha na sua vida, é você e pronto, é você e Deus. E você não tem que ficar explicando muito para os outros não. Use o silêncio como uma arma. Quem está entendendo o que eu estou te ensinando aqui nessa noite? O silêncio é uma arma preciosa. Em um tempo onde ninguém quer ouvir, às vezes você só vai gastar palavras, falando, gastando as tuas energias, se enfraquecendo, se desmotivando, ficando angustiado, porque você fala e as pessoas não querem ouvir. Então,
Às vezes a melhor coisa é se calar. Às vezes eu vejo tanta coisa nas redes sociais, eu vi como uma pessoa tão doente, tanta gente falando tanta coisa, tanta maldade. Agora mataram lá nos Estados Unidos um ativista lá, de direita, não estou falando de política aqui, mas tem gente comemorando porque ele morreu, porque ele não pensa como a pessoa pensa. E a morte foi terrível, estava ele lá, dando uma palestra, estava as duas criancinhas pequenas dele, que ele leva um tiro e as criancinhas correram em direção ao pai, e tem gente comemorando uma coisa dessa. Olha como o ser humano está doente, gente. Olha como as pessoas estão adoecidas, mas não adianta você falar, que as pessoas estão tão fechadas no que elas pensam, que você vai falar e as pessoas não vão te ouvir. E às vezes a única arma é se calar. A pessoa postou uma coisa lá, vou dar instrução para a igreja. A pessoa postou uma coisa lá que você não concorda, não vai lá embaixo comentar, não vai lá brigar, não fica brigando nas redes sociais. E um comenta, e você comenta, e um comenta, você comenta. Não se preocupa com isso. Às vezes a melhor arma é o silêncio. Quem entendeu, aplauda o Senhor nosso Deus bem forte nessa noite. Nós não gostamos do silêncio, mas ele precisa fazer parte da nossa vida. Deus disse a Josué: Josué, medita na minha lei de dia e de noite. Irmãos, como é para meditar? Para meditar em silêncio. Você lê uma palavra, você vem no culto, ouve uma mensagem, você depois tem que ficar introspectivo. Você tem que parar momentos da sua vida para ficar um pouco introspectivo. As pessoas não estão parando para pensar, para ficar introspectivo, para ficar meditando nas coisas, para ficar, amadurecendo as coisas dentro delas. Logo elas pensam e falam, tudo que elas pensam elas falam, tudo que elas sonham elas já contam para os outros. E a gente tem que aprender o valor do silêncio. Aprenda o valor do silêncio. Não conte os teus sonhos para qualquer um. Não abra teus projetos para qualquer um. Tem gente que não quer a tua felicidade. Tem gente que não quer teu bem. Lembra de José, que o maior erro dele foi contar os sonhos dele para os irmãos dele. E José, por causa disso, foi parar dentro de um buraco para ser vendido como escravo, porque contou o seu sonho para as pessoas erradas. Aprenda o valor do silêncio. Fique em silêncio. Aquilo que Deus colocar no teu coração, os sonhos, os projetos, é só entre você e Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando nessa noite? Aprenda o valor do silêncio. Aprenda que a Bíblia ensina que há tempo para todas as coisas. Há tempo para falar, mas há tempo para se calar. Aprenda que você precisa, às vezes, gastar tempo apenas para ficar ouvindo, para ficar amadurecendo as coisas dentro de você. Não pense e logo fala, não sente e logo fala. O silêncio, ele precisa ter lugar nas nossas vidas. Mas deixa eu voltar para Deus. Por nós temos dificuldade com o silêncio, e nem nós conseguimos lidar com ele, conseguimos guardar o silêncio, conseguimos entender que o silêncio precisa também ter lugar na nossa vida. Nós temos dificuldade de lidar com o silêncio de Deus, porque às vezes Deus não vai fazer barulho, às vezes Deus não vai fazer movimento, às vezes Deus vai trabalhar em silêncio. Agora, ainda que Deus esteja trabalhando em silêncio, olhe para a Bíblia. Você vai ver homens de Deus, que eles aprenderam o valor, ainda que alguns nem conhecessem isso, mas na essência, o valor de Isaías 64:4, eles aprenderam a esperar em Deus, que ainda que com os olhos não se vissem, com o ouvido não se percebesse, eles aprenderam a esperar em Deus, e no final, eles puderam contemplar,
que ainda que parecesse que Deus estava em silêncio, Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Bendito seja o Senhor, aplauda Ele bem forte nessa noite. Quer ver um exemplo? Primeiro exemplo, José. Já dei aqui, foi vendido. Anos na prisão. José ficou anos na prisão. Quem olhasse poderia imaginar, Deus se esqueceu de José. Deus abandonou José. Deus não está fazendo nada por José. José ficou anos na prisão. Mas ainda que parecesse que Deus estava em silêncio, Deus estava moldando, preparando, formando José para ser o governador de todo o Egito e livrar toda a sua família da fome que estava por vir. No silêncio Deus nos molda, no silêncio Deus trabalha. É difícil isso. Eu sei que passamos por dores, passamos por apertos, mas a dor é pedagógica. Muitas vezes o que passamos é pedagógico, Deus está trabalhando. Enquanto José estava no Egito, lá naquela prisão, Deus estava preparando para viver algo extraordinário. Talvez você não consiga perceber, mas levante a tua mão ao céu e receba essa palavra. Talvez você está como José no Egito, mas eu profetizo que por mais que esteja apertado, difícil, dolorido, por mais que agora seja impossível acreditar, eu profetizo, Deus está preparando você para coisas maiores. Quem pode aplaudir o Senhor nosso Deus bem forte nessa noite? João Batista estava no deserto, vestindo-se de pele de camelo e comendo gafanhotos e mel silvestre. No deserto, João Batista. Que olhasse poderia dizer, João está no deserto. Olha o estilo de vida de João, olha o cardápio de João, olha o que João está comendo. Mas ninguém jamais poderia imaginar que enquanto João Batista estava lá no deserto, Deus estava preparando ele para ser o cumprimento de uma promessa, para que ele fosse a voz que clama no deserto, para preparar o caminho para o Salvador. Olhe para quem está do teu lado e diga assim, ó, fique firme. Ainda que você esteja no deserto, diga para essa pessoa, fique firme. Deus está moldando você. Às vezes no silêncio, Deus molda o nosso caráter. Olhe para cá. Hoje, a gigantesca maioria das pessoas, elas estão vindo nas igrejas apenas para buscar algo que Deus possa lhes dar, de algo que Deus possa fazer por elas. Mas a minha mensagem é: precisamos mudar a concepção. Você quer alcançar uma expectativa maior? Venha para os cultos, não na esperança daquilo que Deus pode te dar, mas na esperança daquilo que Deus pode fazer em você. Pastor, eu tenho coisas para mudar, eu tenho coisas para ser transformado, eu tenho coisas que eu não quero que esteja mais na minha vida, porque tem coisas que me fazem mal, me prejudicam, tem coisas que são do meu caráter. Pastor, eu sou explosivo, eu falo demais, pastor, eu machuco pessoas, pastor, tem coisas em mim que eu preciso ser mudado. Se você vier no culto apenas na expectativa daquilo que Deus pode te dar, talvez isso nunca mude.
Agora, quando você começa a vir na igreja e dizer: Deus, eu estou aqui por aquilo que o Senhor pode fazer, não por mim, mas por aquilo que o Senhor pode fazer em mim. A Bíblia diz que nós vamos sendo transformados de glória em glória. E Deus vai mudando a tua história, Deus vai mudando a tua vida. Amados irmãos, às vezes o silêncio é Deus moldando o nosso caráter. Como eu já disse, o silêncio às vezes é uma arma. Às vezes a melhor maneira de fazer os nossos filhos pensarem é só a gente olhar para eles e não dizer nada. É ou não é? Às vezes o filho fez uma bobagem grande, ele chega em casa e pensa assim: meu pai, minha mãe, hoje, meu Deus, eles vão me falar tanta coisa, eles já vão preparados. Aí o filho olha, o pai diz assim: ó, nem vou te dizer nada, vai para o teu quarto e pensa no que tu fez. Às vezes, essa é a maior arma. Muito mais do que você dar um sermão, de dizer que está errado, porque quem erra sabe que está errado, irmãos. Sim ou não? Porque senão não escondia. Já notou? O José, daquele tamanhinho agora, ele já vai fazer uma coisa que ele sabe, 8 meses, ele vai mexer numa coisa, ele já faz assim, ó, me olha assim, ó, 8 meses. Já está tendo a percepção do que é o errado. Então aquele marmanjão de 16 anos, aquela marmanjona lá de 14, de 15, você acha que ela não vai saber o que é errado? Sabe o que é errado. E às vezes a gente acha que a gente tem que ficar dizendo: está errado, está errado, está errado. Às vezes a maior arma é só dizer assim: ó, tu sabe o que tu fez, nem vou te dizer nada, vai para o teu quarto e pensa no que tu fez. Vai para lá e fica. Vem a vergonha, vem o remorso. O que eu estou fazendo? Meu pai confia em mim, minha mãe confia em mim, o que eu estou fazendo? Quem está entendendo o que eu estou falando para você nessa noite? O silêncio, às vezes, molda o nosso caráter. Você acha que Deus não sabe disso? Às vezes Deus está usando o silêncio para moldar o teu caráter. Tem coisinha, tem pecadinho aí para Deus tirar. Tem uns velhos hábitos aí, umas coisinhas ruins, para Deus mudando a tua vida. E às vezes Ele leva você no silêncio para moldar você. O silêncio às vezes é usado para nos aproximar. Eu quero falar com uma pessoa, eu digo: ô fulano, não me ouviu. Ô fulano, não me ouviu. Eu falo mais alto, ele não me ouviu, o que eu faço? Eu vou para mais perto, sim ou não? Ô fulano, eu vou me aproximando mais. Então o silêncio de Deus pode ser usado como um instrumento para que você se aproxime mais dele. Às vezes Deus permite que a gente passe por momentos de silêncio. Por quê? Porque às vezes, irmãos, a gente chega na igreja, vai sendo abençoado, Deus vai nos abençoando, Deus vai nos usando, a gente vai se envolver na obra de Deus, as coisas vão acontecer, daqui a pouco a gente sobe no pedestalzinho e começa a achar: ó, como eu estou bem, ó como eu sou uma benção. E aí a gente começa a viver uma vida religiosa, e a gente começa a se afastar de Deus. Aí muitas vezes Deus permite vir um tempo de silêncio, porque o silêncio pode ser um retorno, o silêncio pode ser um momento onde você diz: eu preciso buscar mais, eu preciso me aproximar mais de Deus, eu preciso voltar o meu coração mais para Ele. Só quem está entendendo, aplauda o Senhor nosso Deus bem forte nessa noite. Último exemplo de alguém que viveu o silêncio de Deus: Davi. Davi, que se você olhar pelas características, não é nada claramente dito isso, mas pelas características e pela forma como seu pai agiu, você vai ver que Davi era desprezado pelo seu pai, desprezado pelos seus irmãos, e foi levado para o pasto, um menino, sozinho, cuidar das ovelhas, enquanto seus irmãos estavam em casa.
Talvez alguém pudesse dizer: cadê Deus? Deus não está fazendo nada por Davi? Deus não está ouvindo Davi? Davi está no pasto. Mas enquanto Davi estava no pasto, Deus estava enviando um profeta para ir na casa de Davi e dizer que ninguém iria se assentar na mesa até que Davi chegasse, porque Deus havia escolhido Davi para ser o novo rei de Israel. Então eu olho para esses exemplos e há uma certeza dentro de mim que eu quero compartilhar com você. Primeiro, o silêncio não significa que Deus está ausente. Olha para quem está do lado e diga assim: ó, o silêncio de Deus não é a ausência de Deus. Silêncio não significa que Deus te deixou, não significa que Deus te abandonou. Silêncio de Deus não é ausência de Deus. Talvez você possa estar passando por um tempo de silêncio, mas eu profetizo e declaro: Deus permanece contigo. Espera nele, igreja. Segundo, o silêncio não significa que Deus não está trabalhando em teu favor. Já dei os exemplos, já falei para você que até na natureza nós percebemos que o silêncio não significa de que nada está acontecendo. E ainda que você possa estar passando por um tempo de silêncio, aleluia, eu quero crer e quero profetizar: Deus está trabalhando em teu favor. Por último, e eu aqui encerro, o silêncio de Deus não significa que Ele se esqueceu de você. Ele diz: pode uma mãe esquecer-se do filho no seu ventre, contudo eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. É impossível Deus te esquecer. Ainda, o louvor pode ir preparando-se, pode até subindo. Ainda que num tempo de silêncio que você vem enfrentar na sua vida, as circunstâncias, o inimigo, ou até pessoas, porque tem pessoas mal intencionadas, venham dizer para você: eu acho que Deus te esqueceu. De forma alguma. Deus jamais esquece dos seus. Ele não se esqueceu de José na prisão. Ele não se esqueceu de João Batista no deserto. Ele não se esqueceu de Davi no pasto. Ele não se esqueceu de Israel no Egito. Deus jamais se esquecerá de ti. Coloque a tua expectativa, firme a tua expectativa em Deus e espera nele. Oh, coloque a tua esperança nele. Fique em pé nessa noite. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero abençoar e profetizar sobre a tua vida nessa noite. Você pode segurar na mão de quem está do teu lado, até fechar os corredores agora, porque talvez essa pessoa que está perto de você, tudo que ela precisa é orar com alguém. Tudo que ela precisa. Irmã, essa moça que está ali, não deixa sozinha aí, a irmã lá já sentiu de Deus. Deixa que ela. Tudo que você precisa é que alguém ore com você. Feche os seus olhos agora, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos agora. Aleluia. O silêncio nunca foi a ausência de Deus. O silêncio nunca foi que Deus te esqueceu. O silêncio nunca foi de que Deus não está trabalhando. Aqueles que com os olhos não se viu, aquele que com os ouvidos não foi percebido, Ele é aquele que trabalha por aqueles que nele esperam.